Bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa aula de hoje, a gente vai ter progressão aritmética, tá? É um conteúdo da matemática que fala sobre sequência numérica. A gente vai ver que ela pode aumentar, ela pode diminuir, mas ela tem que ter um padrão, tá? Um padrão constante aí. As progressões são sequências, elas podem ser finitas ou infinitas. Eu tenho obrigatoriamente que ter um primeiro termo e uma razão, tá? Nessa sequência para ela realmente ser uma progressão aritmética. Então, ela tem que ter um início. Ela não obrigatoriamente tem que ter um fim, mas um valor inicial ela tem que ter, ok? E a PA ela pode ser classificada, PA, progressão aritmética, tá? É, em três. Ela pode ser constante, quando a razão é igual a zero, a gente vai descobrir como é que se calcula essa razão. Ela pode ser crescente, quando eu tenho uma razão maior que zero, e ela pode ser decrescente, ok? Então, existem formas de eu descobrir como é que é essa razão, a gente vai ver isso através de algumas formulazinhas. Não é um bicho de sete cabeças, ok? Mas, em alguns casos aí, eu vou precisar fazer o uso de fórmulas para poder determinar alguns termos, tá? Cada elemento desse aqui eu chamo de termo. Esse aqui é o meu primeiro termo, A1, A2, A3, A4 e assim sucessivamente, tá? Quando eu digo AN, eu vou usar muito esse termo, é um A específico, tá? Por exemplo, nessa PA aqui, se eu peço A4, quem seria o A4? É o elemento que está na quarta posição. 1, 2, 3, aqui. Meu A4 seria esse 13, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui alguns exemplos de PA, né? Uma constante, onde a razão é zero, eu vou ter um elemento se repetindo. A crescente, que a gente vai descobrir como é que eu determino essa razão, tá? Pode ser apresentada assim em forma de fração, algumas pessoas têm medo disso daqui, mas é só a gente lembrar algumas definições, tá? E vamos lá. O teorema da PA, tá? Eu tenho uma formulazinha, como eu disse, que a n vai ser igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Esse R é a razão, o A1 ele é obrigatório e o R é obrigatório, tá? Esses dois elementos aqui eu tenho que ter no meu PA. Sem eles, eu vou ter um problema grave aí, tá? Então, primeiro, como é que eu descubro essa razão? A razão é a n menos a n menos 1. Que é isso, tá? Eu vou pegar, por exemplo, se eu quiser descobrir a razão aqui, eu tenho que pegar esse elemento menos o antecessor. Se eu quero descobrir uma razão, eu posso pegar o A5 menos, por exemplo, o AN menos 1, que seria 5 menos 1 é o A5 menos o A4. Como eu disse, a gente às vezes assusta com as coisas, vê as fórmulas, mas se você entender, sabendo calcular é o essencial, tá? Então, se eu quero saber a razão aqui, eu posso pegar esse menos esse, ou esse menos esse, ou esse menos esse, tá? Nesse caso, a razão é zero. Por quê? Se eu pegar qualquer um desses cinco, a minha razão vai ser 5 menos 5, e a minha razão é zero, tá? Meu A1 seria 5 também, que ele é importante, lembra que eu falei? Então, eu sei o primeiro elemento, se a razão é zero, vai ser 5 mais zero, 5 mais zero, 5 mais zero, 5 mais zero, 5. E assim sucessivamente, tá? Bom, agora eu tenho aqui essa segunda PA. O meu A1, A2, A3 e assim sucessivamente. A4, ela também é infinita, né? E o A5. Eu quero saber a razão. Eu tenho que pegar sempre um elemento menos o anterior.
Ou esse menos esse. Ou esse menos esse. Vou pegar A2 e A1. Ó, veja aqui, quando eu for tentar repetir a fórmula, AN menos AN menos 1. O que isso significa? Se eu pegar o A2, eu vou ter que fazer menos A2 menos 1, que na verdade, isso daqui vai ser o A2 menos 2 menos 1, o A1, tá? Então não se atenha à fórmula. A ideia é que eu tenho que pegar um elemento menos o antecessor, ok? Então eu vou pegar o 5 para descobrir aqui qual é a minha razão. Ó, a razão aqui vai ser o 5 menos o antecessor. Quem está antes do 5? O 1. Logo, 5 menos 1, 4. 4 é a razão. Quer dizer que eu partindo do primeiro elemento, tá? Para essa F2 aqui, eu vou puxá-la para cá. Eu partindo do primeiro elemento, ó, o A1 vai ser 1. O A2, ele é o quê? É 1 mais a minha razão, que vai ser 5, tá? O A3, ele vai ser o quê? O primeiro elemento mais n menos 1 vezes a razão. Nesse caso, a minha razão eu já sei que é quanto? Tá lá, é 4. Então, eu vou tirar esse R aqui, no lugar dele eu vou usar um 4. Qual é o elemento que eu quero? Esse N é quem? É esse cara aqui, ó. Ó, então no lugar desse N aqui, eu vou tirar esse N e vou jogar um 3. Por que eu estou passando esse daqui? Porque às vezes eu preciso saber calcular alguns elementos. E eu vou usar disso daqui, mas na frente a gente vai ver como é que funciona isso daqui. Tá vendo? Ó, N menos 1 vezes R. A1 mais, tá aqui o mais, N menos 1 vezes R. Descobri. O meu N está bem aqui, a razão está aqui, vou lá. Então, meu A3 vai ser 1 mais 3 menos 1, 2 vezes, qual é a razão? 4. Meu A3 vai ser 1 mais 8. O meu A3 vai ser igual a 9. Se eu olhar lá na minha tabelinha, está lá, ó, 9. Agora, se eu quisesse descobrir o quinto termo, ó, A5 vai ser igual. Sempre o primeiro. Qual é o primeiro? 1. Por isso que eu falei que é importante a gente ter tanto o primeiro termo quanto a razão. Em alguns casos eu vou ter que descobrir essa razão, mas a gente chega lá ainda. Então, mais. Quem vem depois? Um parênteses. Ó. Quem é o meu N? Que eu estou querendo descobrir. O N é quem eu quero descobrir. Eu quero descobrir o quinto termo. Então, quinto termo, menos 1. Esse menos 1 é da fórmula, então ele é fixo. Sempre vai ter menos 1? Sempre vai ter menos 1, tá? Vezes a minha razão, que é quanto? 4. Então, vou resolver primeiro esse parênteses. O meu A5 vai ser 1 mais 5 menos 1, 4. Vezes, qual é a razão? 4. Então, o meu A5 vai ser 1 mais 16. Logo, 17. Tá vendo? Se eu olhar lá na minha tabela, tá lá. Se eu quisesse descobrir o termo de número 40, tá? O termo de número 40. Vou colocar aqui meu A40. O A40 vai ser o A1 de novo, o 1, mais o 40 menos 1, que é o N menos 1, vezes a razão, que é 4. Meu A40 vai ser esse 1 mais 39 vezes 4. Vou multiplicar o 39 4 vezes. 39 vezes 4. 36, vai 3, 12 com 3, 15. Então vai ser meu A40, 1
mais 156. Meu A40 vai ser igual a 157. Ok? Por que eu estou repetindo isso? Porque eu tenho aqui uma PA mais simples e esse vai ser o processo. Quando você volta, vê como eu calculei esse A3 e esse A5. Tá? Deixa eu fazer semelhante com esse F3 para que vocês vejam que às vezes a gente tem um problema com fração e a gente não costuma conseguir arrancar isso muito bem dos alunos. Deixa eu apagar isso aqui. Voltamos aqui no F3, tá? Então vamos pegar esse F3 aqui. Eu tenho que ter o primeiro termo, já tem, meu A1. Meu A1 vai ser 1 sobre 2. Tendo ele aqui, agora eu preciso da minha razão. Tá? A razão, eu já havia dito que eu posso escolher qualquer um desses termos aqui. Eu posso pegar esse menos esse, ou esse menos esse, ou esse menos esse. Tá? Sempre o elemento menos o antecessor a ele, o anterior dele. Tá? Então, eu vou pegar aqui um A4 e o A3. Então, é o A4 menos o A3. Tá? Então, essa razão vai ser 7 sobre 2 menos 5 sobre 2. O denominador é legal, é igual, tá? Então eu só vou repetir ele. 7 menos 5 vai dar 2. Eu tenho que lembrar que toda fração, para mim, ela na verdade é uma divisão. Então quando eu divido de 2 para 2 é 1. Veja que nem parece, né? Às vezes o aluno não olha e ele fala, vixe, essa razão vai dar uma fração e toda a razão era 1. Tá? Então já tem a razão, tem o elemento, eu consigo descobrir qualquer um dos outros elementos. Aí eu tenho que aplicar aquela fórmulazinha. Eu quero saber o quinto elemento. O A5 vai ser o quê? O primeiro termo, 1 meio. Mais o N, quem é o N? O 5, é o cara que eu quero. Menos 1, vezes a razão. No caso, a razão é 1. Ó, então meu A5 será 1 meio. Mais 5 menos 1, 4 vezes 1, 4. Tá? Isso aqui vai dar 1, 4 vezes 1, vou nem colocar aqui. Que vai dar 4. Agora eu somo. Para somar, os denominadores têm que estar igual, tá? Não está igual. Eu coloco um umzinho aqui. 2 vezes 1, 2. Dividido por 2, 1. 2 dividido por 1, 2 vezes 4, 8. Aí vocês têm que dar uma pesquisadinha para lembrar. Isso vai dar 9 sobre 2. Tá? Se eu olhar lá, está aqui ó, o quinto termo. Ok? Isso é prático. Vocês têm que ir treinando, pega uma PA, treina que vai se acostumando. Tá? Nesses casos aqui, todas elas são positivas. Vamos ver então, que no caso crescente, tá? Perdão, tirando a primeira, que vai ser essa constante aqui. Vamos pegar algumas então, que eu vou ter negativo, tá? Essa razão vai ser negativa. Deixa eu apagar aqui novamente. Bom, apaguei, vamos lá para F4, tá? Eu já tenho meu A1, que meu A1 é o 6. Para descobrir a razão é qualquer um desse menos o outro, tá? Menos o anterior. Vou pegar aqui, vou fazer usando o A3 e o A2. Depois eu vou fazer para a gente ver, porque vai ter um jogo de sinal, tá? Então, A3, A2, esse aqui A4, A5, A6 e A5, tá? Vamos calcular essa razão com dois elementos. Então, a primeira razão, eu vou pegar o A3 menos A2, que é o 2 menos 4. Veja que eu tenho que conservar o sinal do maior, que é o 4, que é negativo, isso vai ficar negativo e diminuir. 4 menos 2, 2. Então a razão é negativa. Eu sei que ela é decrescente. Bom, se eu usar, então, eu quero usar o A6 e o A5, que eu tenho menos 4, menos, opa, parêntese, menos 2. Então eu tenho que tomar cuidado. Esse menos aqui, ele é da minha fórmula, ó. Então eu tenho que ter um jogo de sinal. Então quando eu pegar isso aqui vai ficar menos 4, mais, sinais iguais é mais, se eu estou multiplicando esse negócio,
2. Isso vai ser o sinal do maior, que é negativo, 2, tá? Então, cuidado, tem que ficar atento, principalmente quando eu tenho uma PA que tem números negativos, para não me confundir, tá? Ok, então tem a razão e tem o primeiro termo. A razão é menos 2. Vamos ver como é que ficaria para a gente calcular o termo A7, por exemplo. Então, o A7 ele vai ser igual a A1, quem é o A1? 6, mais N menos 1, quem é o N? O 7 menos 1, vezes a razão, que é menos 2. Eu tenho outro jogo de sinal aqui, tá? Então, esse A7 vai ser o 6 mais 7 menos 1, 6 vezes menos 2. Opa. Então, mais e menos isso daqui, sinal diferente, vai dar menos. Vai ser 6 menos 6 vezes menos 2. No caso, 6 vezes 2, 12. Ó, então, meu A7 vai ser, quem é maior? O 12. Qual o sinal? Negativo. Repito, 12 menos 6, 6. Se eu olhar para lá, ó, aqui. Ok? Pegamos 3 exemplos aqui, tá? Calcule o 17º termo da PA, cujo primeiro termo é 3 e a razão é 5. Então, eu tenho as duas coisas importantes. Então, já tenho aqui o meu primeiro termo e a minha razão. Os dois elementos essenciais para eu calcular a minha PA. O primeiro termo é o 3, a razão é 5. Eu quero calcular o 17º termo. Aí eu tenho que lembrar lá da fórmulazinha. O AN vai ser o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Ok? Tem o primeiro termo, aqui vai 3. Aqui é 17. Então aqui vai ser 17. É só substituir e na razão vai ser 3. Tá? Vamos lá ver. Então, A17 vai ser igual ao A1, que é o 3, mais 17 menos 1, porque esse 17 vem para cá, tá? É o N, vezes a razão, que é 5. Logo, o meu A17 vai ser 3 mais 16 vezes 5. Meu A17 vai ser igual a 3 mais 16 vezes 5, 80. Então, o 17º termo vai ser 83. Ok? Aqui, obtenho o 12º termo, o 20º e o 100º dessa PA. Ele não me deu a razão, mas ele me deu a PA. Então, eu posso pegar esse menos esse. Lembra? Para descobrir a razão aqui vai ser 8 menos 5, é o elemento menos o antecessor. Vai dar 3. Então, tenho a razão. Ó, vou colocar do jeitinho que eu coloquei lá. A razão é 3, o primeiro termo é 2. Eu quero calcular, então, o meu A12, que vai ser igual ao primeiro termo, 2, mais 12 menos 1, vezes o 3. O 12 é 2 mais 11 vezes 3. Então, o 12º termo vai ser 2 mais 33, que vai ser 35. Tenho o meu A12. O A27, a mesma coisa. A27 vai ser igual ao primeiro termo, 2 mais 27 menos 1, vezes a razão, que é 3. Então, isso daqui vai ser igual a 2 mais 26 vezes 3. 26 vezes 3 sai dar 18, vai 1, 6, 7, 78. 2 mais 78. Logo, 80, tá? Vou deixar para vocês calcular o 100º termo, ok? E vamos ver outro tipo de exercício. Obter a razão da PA, em que o primeiro termo é menos 8. Aqui vocês vão precisar ter um pouquinho mais de atenção, tá? Menos 8. E o 20º é 30. Então eu sei que o meu A20, vou colocar ele aqui no outro canto. O A20 é 30. Bom,
Se eu tenho o A20 é 30, veja que se eu fosse calcular o A20, seria o primeiro termo, menos 8, mais o A20 menos, o 20 menos 1, perdão, vezes a razão. Eu não sei a razão. Só que eu sei quanto vale o A20. Eu vou substituir o A20 por 30. Então eu vou ter 30, que vai ser igual a menos 8, mais 20 menos 1, 19 vezes R. Veja que isso virou uma equação, certo? Para resolver a equação, letra de um lado, número do outro. Ok? Tudo que for número para um lado, tudo que for letra para o outro. Então, esse menos 8, quando eu passar para cá, eu vou ter 30 mais 8, igual a 19R. 30 mais 8, 38, igual a 19R. Olha que legal. O R, ele tem que ficar só. Ele não está só, o 19 está aqui. E se ele está junto, ele está multiplicando, eu tiro esse 19 para cá, para lá ele vai com o sinal oposto, tá? Então eu vou ter isso daqui, ó, o 38 sendo dividido pelo meu 19 igual ao meu R, que é a minha razão. 38 dividido para 19 é 2. O R está só, o 2 está só. Acabei. Qual é a razão? A razão é igual a 2. Bom, pessoal, espero ter ajudado, tá? É um conteúdo bom, mas vocês têm que treinar. Matemática é prática. Treino, 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 treino. Tá? Tenham todos uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima.